Dá para ouvir? Assim? Ok, muito bom. Então, imagina a cena. A Mary Jane tinha sido feita refém por vilões e ela estava a sentir bastante assustada, pois ela sabia que as pessoas estavam prestes a matá-la. Além disso, ela não tinha muita esperança, porque não houve maneira de fugir, pois ela estava numa sala trancada, cercada por guardas, no 21º andar da Torre Vasco da Gama, em Lisboa. Mas então, de repente, ela ouviu um barulho vindo do exterior da sala. Foi o som de um vidro a partir-se. Depois, houve o som de tiros. E depois, silêncio. Os 4 guardas que estavam com ela olharam-se uns para os outros. O que está a acontecer? Muito confuso. Neste momento, as portas abriram-se. E antes que alguém tivesse tempo de reagir, os 4 guardas viram-se enredados numa teia pegajosa. A Mary Jane, MJ, virou-se e deu um suspiro de alívio. Era o Homem-Aranha, obviamente. Ele tinha vindo para a salvar. Tudo ia ficar bem. Bem, a Mary Jane e o Homem-Aranha voltaram lentamente para o bairro onde ela morava naquela noite. Foi uma longa caminhada e eles ainda tinham pelo menos mais de 1 hora pela frente. Mas por essa altura, a Mary Jane estava a ficar com muito sede e esfomeada. Mas embora ela continuasse a olhar à sua volta, todas as lojas estavam fechadas, porque já era noite. Depois de mais 5 minutos, ela estava farta. Chega, disse ela. Estou cansada. Estou com fome. Isso é um disparate. Não acredito que me tiraste daquela sala, onde eu tive comida e conforto, só para eu morrer aqui de sede e fome. Gostava que nunca me tivesses vindo buscar. Odeio-te, Homem-Aranha. Amigos, acham que isso faz sentido? Que parece razoável, uma reação razoável? Claro que não. Claro que não. O Homem-Aranha, se o Homem-Aranha pudesse dominar tantos vilões como armas para salvar a MJ, então ele não estava prestes a deixá-la morrer por causa da fome ou da sede. Claro que não. Ela não tinha nada a temer. Ela só precisava de confiar nele. Bem, como o Carlos disse, nós começávamos a estudar o livro de Êxodo este ano, no ano letivo passado, e já estudávamos os primeiros 15 capítulos. E o livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia e descreve eventos reais que aconteceram na vida real há mais ou menos 3.500 anos atrás. Começa com coisas que parecem bastante sombrias para o povo de Deus, os israelitas. Pois eles, e se calhar vocês sabem isso, eles estavam na escravidão no Egito, não é? Com o faraó. E eles estavam a se sentir bastante oprimidos e maltratados. Mas Deus não os tinha abandonado. E ele enviou Moisés para os resgatar, para os libertar. Então Moisés foi até com o faraó, disse, olha, tem que deixar o povo a sair. E faraó disse, não, nem pensar. E depois nós sabemos o que acontece, não é? Por causa do filme ou por causa do que a Bíblia de facto diz. As temidas pragas. A praga de sangue, depois as rãs, os mosquitos, as moscas, a praga sobre o gado, as chagas, o granizo, os gafanhotos e a escuridão. Mas mesmo assim, Faraó recusou-se a deixar o povo de Israel a sair. Então depois veio a praga final. A terrível praga. Aquele que mais feriu. Todos os primogênitos naquela terra, iriam morrer. Mas não entre os israelitas. Não se eles matassem um cordeiro e colocassem o seu sangue na soleira da porta. Então, nessa noite, houve uma morte em todas as casas. Ou o primogênito, ou o cordeiro. Então, claro, depois disso, a Faraó disse, então vocês podem ir-se embora, por favor. Vocês podem ir. Mas não acabou por aí, porque depois de deixar o povo a sair, Faraó mudou a sua ideia. E ele começou a perseguir os israelitas enquanto ele estava a sair. E eles ficaram presos
ao lado do Mar Vermelho. Mas foi aí que Deus fez um milagre ainda mais espantoso. Porque ele dividiu o mar em dois. O povo de Israel conseguiu atravessar o mar em terra seca. E depois o mar voltou. E os egípcios foram derrotados. Então, claro, foi um resgate incrível. E uma coisa foi muito, muito clara naquele momento. Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, era o Deus do poder e da força. Com Ele tu estavas seguro. Com Ele tu tiveste vida. Não havia qualquer dúvida quanto a isso. Até nós chegarmos ao texto de hoje. Enquanto vou pedir os 4 voluntários para virem cá, se faz favor, as 4 pessoas. E elas vão fazer a leitura. Mas quando elas vão fazer a leitura, que é uma leitura bastante grande, quero que vocês mantenham esse contexto em mente. O povo de Deus tinha sido resgatado por Deus de uma maneira extraordinária. Eles sentiram-se bastante gratos por isso e bastante seguros. Pois não importa o que ia acontecer no futuro, eles sabiam que Deus era suficientemente poderoso para cuidar deles. Ou pelo menos eles deveriam ter sabido isso. Vamos descobrir. Então, é Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15. Começando com o versículo 22. E temos 4 leitores que vão ler. Tá bom? Então, Êxodo 15, versículo 22. E diz assim a palavra de Deus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, que na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto, para matar-nos de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: Será isso quando o Senhor, à tarde, vos der de carne para comer, e pela manhã pão que vos forte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde
Subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros, Que é isto? pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não subjava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés. Ninguém dele deixe para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gómeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele. Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer do forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés. Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo ao 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés. Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão em que vos sustentei no deserto. Mete nele um gomer cheio, sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão. Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se às vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse. Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés. Porque contendeste comigo, porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse. Porque nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor. Que farei este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés. Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horeb. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, onde está o Senhor no meio de nós? Está o Senhor no meio de nós, ou não? Muito obrigado. É um texto bastante longo, então estou muito grato. Vocês leram muito bem. Obrigado. Então, há tanta coisa que nós podemos aprender, não é, daquele texto, daquela passagem. Houve muita informação. Se vocês têm Bíblias nas mãos ou telemóveis como o texto, seria fixe segui-lo. Se não, se calhar alguns versículos que vão aparecer aqui.
mas vamos ver. Vai haver 3 coisas que nós vamos ver esta manhã. Então, primeiro, vamos ver um povo murmuroso. Um povo murmuroso. Há apenas alguns dias eu estava a ler sobre Anup Babu, um taxista na Índia que no início deste mês, no mês passado, setembro, pois é, ele ganhou 3 milhões de euros na loteria. Se calhar vocês tenham pensado que ele ficaria encantado com isso, não é? 3 milhões é muito dinheiro, especialmente quando o seu salário era 175 euros por mês. Mas aparentemente não. Apenas uma semana depois, ele estava na televisão nacional a murmurar e a queixar de todas as pessoas que vinham pedir-lhe ajuda. Ele até disse que desejava nunca ter ganho a loteria. Parece que Anup não é a única pessoa que tem um problema com murmuração, com queixos. Os israelitas também. E nós lemos sobre isso no nosso texto em 3 momentos diferentes, não é? A primeira vez nós lemos sobre isso em Êxodo 15, versículo 22. 15, 22. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Se levou uma semana para Anup começar a murmurar sobre o seu prémio na loteria, só levou 3 dias para os israelitas. 3 dias só. Embora 3 dias antes eles tinham estado a celebrar a sua liberdade e a cantar: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Agora eles já estavam a murmurar. Sim, a verdade é que 3 dias sem água é muito tempo. Não é? Os cientistas dizem que 3 semanas sem comida é bastante perigoso, 3 minutos sem ar é bastante perigoso e 3 dias sem água é bastante perigoso. Então, talvez possamos compreender porque que, tendo finalmente chegado a Mara, apenas para encontrar aí água demasiado amarga para beber, eles começaram a murmurar. Mas, amigos, nós não devíamos ter simpatia com as suas murmurações aqui. Lembrem-se o que eu disse no início. Deus já tinha mostrado o seu poder e a sua força, resgatando-os da escravatura e conduzindo-os através do Mar Vermelho. Ele não iria deixá-los morrer de sede no deserto. Claro que não. No entanto, em vez de se ajoelharem perante o Senhor e a confiarem neste Deus que os tinha resgatado tão milagrosamente, eles permitiram que as suas circunstâncias ditassem a sua atitude e por isso eles murmuraram. Era indefensável e tolice. A segunda vez que eles fazem isso foi no início do capítulo 16. Mas desta vez não é por causa da sede. Eles aprenderam alguma coisa, não é? É por causa de fome. Versículo 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, ao 15 dias do 2º mês depois de saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Estão a perceber o que está a acontecer aqui? Eles estão literalmente a dizer a Moisés que eles teriam preferido sofrer o julgamento de Deus do que experimentar a sua salvação. Que teriam preferido morrer pela mão do Senhor no Egito do que ter sido resgatado pelo Senhor e dado liberdade. Porquê? Versículo 3. Porque no Egito eles viviam no luxo. No Egito eles estavam seguros. No Egito eles estavam felizes. No Egito eles tinham comida. Só que não é verdade. Não é verdade, pois não? Ou seja, no Egito
Eles não viveram no luxo, não estavam seguros, não tinham sido felizes e não tinham comida em abundância. Eles tinham sido escravos lá, lembra-se? Oprimidos, maltratados, espancados diariamente pelos seus capatazes. No entanto, já se tinham esquecido de tudo isso, pois tudo o que lhes interessava era a sua condição atual. E assim, em vez de se voltarem para o Senhor, o Deus que já tinha provado o seu cuidado e preocupação para com eles, eles murmuraram. A terceira vez que lemos sobre isso é em Refidim, em Êxodo 17. Mas esta vez não é por causa de fome. É por causa de sede. É por causa de sede. Versículo 2 do capítulo 17. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar desta sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Parece que agora é um hábito, não é deles? Qualquer problema, vamos murmurar contra Moisés, contra Arão, contra o Senhor. E isso é um problema sério. Pois murmurar não é apenas um sinal de dureza do coração, perigoso para o murmurador, como também é muito contagioso, espalhando-se como um incêndio e contaminando todos aqueles que o ouvem. E nós sabemos isso, não é? Nós sabemos isso. Um colega começa a murmurar sobre o seu chefe. E não falta muito tempo para que todos se juntem a nós. Ou uma amiga começa a murmurar sobre como a vida é tão dura. Ou seja, tem sido uma semana tão difícil, estou tão ocupada, não tive tempo para parar. E dás por ti a repetir as suas palavras da próxima vez que alguém te perguntar como é que tu estás. Pois é, tem sido uma semana tão difícil, estou tão ocupado, não dá tempo para parar. Ou alguém começa a murmurar sobre a música na igreja. E não só nos juntamos a nós, mas acrescentamos mais murmurações sobre a marca do café. Vem do Pingo Doce e não Nespresso. Murmurar é contagioso. Mas também há outra razão, não é? Pela qual a murmuração dos israelitas é um problema tão grave. Olhem comigo para o capítulo 16, versículo 8. 16, 8. Diz Moisés: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Ou 17, 2. Porque contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Ou 17, 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Será que conseguem ver o problema? Ao murmurar, os israelitas não estavam simplesmente a desabafar porque estavam cansados. Não estavam simplesmente a partilhar as suas necessidades com aqueles que os rodeavam. Eles estavam a murmurar contra o Senhor. Estavam a testar o Senhor. Estavam a questionar a sua bondade, o seu poder, a sua soberania e a sua sabedoria. Pois ele não estava a fazer o que eles pensavam que ele deveria estar a fazer. E ele não estava a fazer o que eles queriam que ele fizesse. Mas antes de o julgarmos pela sua tolice, devemos reconhecer como fácil é também para nós de agir da mesma forma. Quando nós enfrentamos uma provação, seja um problema de um relacionamento, ou um susto da saúde, dificuldades financeiras, ou questões de amizades, um exame reprovado, ou uma candidatura rejeitada, como fácil é para nós murmurar contra o Senhor, testar o Senhor e a dizer a nós e a aquelas pessoas que nos rodeiam: está o Senhor no meio de nós ou não? Mas amigos, não devemos fazer isso. Quando Deus age de uma maneira que não esperemos, nem queremos, não é suposto murmurarmos, mas sim devemos ficar nos nossos joelhos em fé, a confiar naquele que nos ama e nos salvou através da morte do seu Filho. Ele não vai nos abandonar. Pois somos cristãos, temos a certeza que Ele está conosco, seja o que for,
que Ele vai cuidar de nós, que Ele está a trabalhar para o nosso bem, independentemente das circunstâncias, através das circunstâncias. Então essa é a primeira coisa, o povo murmuroso. A segunda coisa que nós vamos ver é como é que Deus reage. Graças a Deus que Deus não murmura. O que Ele faz? Ele age, Ele responde de uma maneira tão graciosa. Então, o povo murmuroso, o Deus gracioso. Vamos voltar a Mara, no capítulo 15. Depois de ter sido resgatado do Egito, o povo está sem água durante 3 dias e começam a murmurar. Então, o que Deus faz? Ele disse-lhes que sejam mais fortes e que parem de choramingar. Disse-lhes para voltarem ao Egito. Disse-lhes que Ele está farto delas e que agora eles estão sozinhos. Não, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Amigos, isso não é uma espécie de ritual supersticioso estranho que está a acontecer aqui. Ou seja, não é magia, ou bruxaria, ou feitiçaria. Eu sei que muitos de nós gostam muito de Harry Potter aqui. Mas isso não é simplesmente uma aula de poções como Severus Snape. Onde se simplesmente adicionamos um esquiço de tripas de vermes, 4 gotas de sangue de dragões e uma pitada de gillyweed. Então, milagrosamente, as águas vão tornar-se potáveis. Não é isso. Não é isso. Não é que a árvore tenha alguma propriedade químicas espantosas que alteram a constituição das águas. Mas sim que Deus, na sua bondade e poder, providenciou uma forma para que as águas se tornassem potáveis. Se ao menos Moisés confiasse nele. Por mais estranho, e parece estranho, por mais estranho que parece lançar uma árvore para as águas. E é isso que aconteceu. Moisés confiou no Senhor e o Senhor fez milagre. Mas Deus continua a falar com Moisés. E o que ele diz depois realmente é chave para compreender o que está a acontecer aqui. Então, versículo 25 do capítulo 15. Deus deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvides atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, dos que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amigos, Deus é um Deus bom e gracioso, que anseia que o seu povo ouça a sua voz e viva em obediência a Ele. No Egito, Faraó fez o contrário, rejeitando a voz de Deus, endurecendo o seu coração e sofrendo as consequências. Mas não é assim que deve ser para o povo de Deus. Pelo contrário, eles deviam confiar nele, independentemente das suas circunstâncias. No entanto, parece que os israelitas não aprenderam a sua lição, não é? Apesar de pensar das 12 fontes de água em Elim, quando eles chegaram ao deserto de Sim e começaram a sentir fome, eles recorreram aos seus velhos hábitos. E mais uma vez, como é que Deus respondeu? Como? Com raiva, com frustração, com julgamento. Não, com graça. Versículo 4 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Dar-se a que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Amigos, conseguem ver a graça do Senhor aqui? Pessoas dizem que o Deus do Novo Testamento é gracioso, o Deus do Antigo Testamento é cheio de raiva. Não é verdade. Deus é igual. E aqui, como sempre, Ele é cheio de graça. Então, lemos que Deus ia testar os israelitas para ver se eles confiaram nele. Mas, ao mesmo tempo, Ele responde às suas murmurações de uma forma generosa e graciosa. Primeiro, lemos que Ele ia mostrar ao povo a sua própria glória, que depois acontece no versículo 10. Não sabemos o que isso era, mas sabemos que foi um sinal visível e tangível para os israelitas de que Deus realmente estava com eles. E mostra, não é, quão ridículo era que mais tarde eles continuassem a testar o Senhor, a dizer:
está o Senhor no meio de nós ou não? Pois elas tinham visto a glória do Senhor no seu meio. Mas em segundo lugar, vemos o Senhor a providenciar carne e pão ao seu povo, enquanto eles estavam no deserto. Amigos, não se tratou de uma tempestade esquisita e aleatória que trouxe todas as codornizes, nem as estranhas condições ambientais que produziram o pão. Esta foi a provisão milagrosa e graciosa do Senhor para o seu povo no deserto, de uma forma real e tangível. E foi suficiente, versículo 18, para as necessidades de todos. Ninguém ficou com fome. Mais uma vez, isso deveria ter resolvido a questão de uma vez por todas que Deus era bom e em quem se podia confiar. Mas infelizmente não. As pessoas não estavam dispostas a confiar nele completamente. É por isso que algumas pessoas deixaram a comida para a manhã seguinte, apesar de eles terem dito para não a deixarem. Foi também a razão que algumas pessoas saíram no sábado à procura de comida, apesar de lhe terem dito que não haveria nenhuma. Então não me surpresa que Moisés indignou-se contra eles e que Deus pergunta no versículo 28: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está. Ninguém sai do seu lugar no sétimo dia. Amigos, por que Deus não providenciou comida, deu cordonizes e maná no sétimo dia? Por quê? Por que ele não forneceu água potável em oásis a cada quilómetro do caminho? De facto, por que ele não simplesmente tinha colocado o pingo doce no caminho para que eles podiam ir no deserto e comprar todas as coisas que eles precisavam? É isso que nós podemos acrescentar, não é? Por que ele não me dá mais dinheiro na minha conta bancária para eu não ter que me preocupar com a inflação e com o custo do aquecimento da minha casa durante este inverno? Por que ele não me dá o marido ou a mulher por quem sempre desejei? Por que ele não me deu filhos, embora saiba que eu anseio por eles? Por que não me deu um emprego como um contrato efetivo, para que eu tivesse segurança tanto agora como no futuro? Por quê? Por quê? Por quê? E são muito boas perguntas, amigos, muito boas perguntas. Mas acho que a resposta é realmente bastante clara aqui no nosso texto. O Senhor deseja que o seu povo viva a vida em plenitude, a vida em abundância, e que viva a vida com significado, com alegria e com propósito. Mas para que isso aconteça, eles precisam de confiar nele. Quando os israelitas vagueavam pelo deserto, com sede e com fome, Deus desejava que eles se voltassem para ele, que olhassem para ele, que confiassem nele para as suas necessidades. Se eles tivessem tido tudo o que podiam desejar, Deus sabia que eles rapidamente iam esquecer Deus. Ele sabia que eles iam afastar Deus, iam começar a confiar em si próprios e nas suas próprias forças. Mas este é o caminho para a morte, e Deus quer que eles e nós também tenhamos vida. Amigos, isso foi difícil há 3.500 anos. Para os israelitas confiar em Deus é ainda mais difícil hoje em dia, sinceramente, ainda mais difícil. Porque nós temos tudo o que nós precisamos. Temos comida para nos alimentar, a SNS para nos curar, uma casa no qual podemos dormir, a polícia para nos proteger, uma casa no qual podemos dormir, a Netflix para nos divertir, as escolas para nos educar. Quão fácil seria esquecer Deus e continuar com a vida sem pensar nele. Mas é precisamente contra isso que a Bíblia nos adverte. Em vez disso, temos que depender diariamente em Deus para as nossas necessidades. É por isso que nós oramos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não amanhã, hoje. Cada dia. Claro, descansar faz parte, não é? De confiar em Deus. Nós vivemos num mundo em que algumas pessoas simplesmente nunca param. De segunda a sexta-feira, temos que levar as crianças para a escola, depois temos que ir ao trabalho, temos que depois buscar as crianças à escola e levá-los para atividades, depois temos que cozinhar, temos que ter PCs, temos mais trabalho,
finalmente, por volta 2 da manhã, finalmente temos tempo para descansar e ir para a cama. E no fim de semana não é muito melhor. Fim de semana, não é? Temos as limpezas, fazemos as compras, acabamos uns trabalhos e mal paramos para recuperar o fôlego. Amigos, eu sei que eu estou a falar por mim mais do que para qualquer outra pessoa. Eu sei. É um desafio, eu falho muito. Mas nós precisamos de acordar. Nós precisamos de depender diariamente de Deus para as nossas necessidades. Isso envolve um descanso adequado todos os dias e um dia de folga por semana. É um mandamento do Senhor para o nosso bem, para que nós possamos ver que Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Se nós ignorarmos a sua voz, se pensarmos que podemos confiar nas nossas capacidades para as nossas necessidades, então não vamos ter o nosso descanso adequado e vamos perder a oferta de vida e bênção que Ele nos oferece. Então deixe-me fazer esta pergunta. Quando é o vosso dia de folga? Quando é que vocês tiram tempo para realmente descansar? Não apenas durante as férias, mas durante a semana. E as vossas crianças? Será que tu estás a encorajar os teus filhos também para tirarem um dia por semana para descansar e desfrutar a vida que nós temos e para recuperar? Tantos estudantes universitários aqui dizem-me que eles têm que estudar no fim de semana, sábado e domingo, porque há tanta matéria para fazer, senão eles vão ficar para trás e também é a expectativa da faculdade. Eles têm que estudar, têm mesmo. Mas muitos pais que estão a exigir as suas crianças, ou até estudantes, a ter explicações no sábado e no domingo, mesmo quando eles têm aulas de segunda-feira a sexta-feira. É uma loucura. É mesmo uma loucura. Não estamos a servi-los, não estamos a ajudá-los. Não é bom para eles. Amigos, descansar é uma forma de nos lembrarmos a nós próprios e ao mundo à nossa volta que nós não somos Deus. Somos seres humanos. Obriga-nos a confiar nele. E a questão é, se nós fizermos isso, vamos descobrir que ele é bom e que ele vai nos dar tudo o que é preciso. Sempre que houve estudantes aqui em Coimbra, não posso falar sobre outras cidades, mas aqui em Coimbra, que levaram isso a sério, e embora tenham achado difícil no início, todas elas, sem exceção, dizem-me como tem sido muito bom para elas e uma grande bênção. Nenhum deles se arrependeu disso e nenhum deles foi prejudicado por causa disso. Então, por que nós não decidirmos agora para levar isso a sério, para pensar sobre a nossa rotina semanal, para tirar tempo para estar com o Senhor, para estar com amigos, para descansar e confiar que Ele é suficiente para cada dia. Ok, já vimos duas coisas. O povo murmuroso e o Deus gracioso. Finalmente é muito mais rápido. Vamos ver um ato espantoso. Um ato muito espantoso. Capítulo 17, versículo 5. E temos que lembrar que o povo está a queixar, murmurar por causa da sede, mais uma vez. E respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leve contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horeb. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, amigos, imaginem a cena. Moisés tem o bordão na sua mão. O mesmo bordão que ele usou para ferir o rio no Egito, fazendo-o transformar em sangue, em Êxodo 7. É um sinal do poder de Deus e também do seu julgamento. E agora repara o que está a acontecer aqui no capítulo 17. Deus vai e fica diante de Moisés onde? Deus está onde? Deus está sobre a rocha. Então Deus está sobre a rocha. Moisés tem o bordão na sua mão e Moisés faz isso, a rocha. À medida que o faz, a rocha parte e a água escorre fora dela. Estão a ver o que está a acontecer aqui?
depois de todas as suas murmurações, depois de todas as suas queixas, depois de não confiar persistentemente na bondade de Deus e na sua provisão, é o povo de Deus que merece algum julgamento, certo? São eles que estão de errado. No entanto, o que acontece? O bordão do julgamento cai sobre Deus. Cai sobre Deus. Deus toma o julgamento que o povo merece. Em vez de receber o julgamento, recebe benção. Será que conseguem ver a razão que este ato é tão espantoso? Será que conseguem ver como é que isso aponta-nos além de Moisés para Jesus? De facto, o apóstolo Paulo faz esta ligação direta numa carta que ele escreve, 1 Coríntios 10. Ele diz que os israelitas no deserto beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Ou seja, 1500 anos mais tarde, vemos que Cristo é a pedra, a rocha que foi ferida com o bordão do julgamento de Deus, para que a bênção fluísse para o seu povo. Estão a ver? Isso é glorioso. Isso é extraordinário. Isso é uma boa notícia. Amigos, imaginem por um momento que há uma casa em chamas. À medida que mais e mais pessoas começam a reunir-se, eles reparam que ali, no terceiro andar, está uma menina. Ela está de pé na janela, gritando que os seus pais estão mortos e que ela precisa de ajuda. Mas não há maneira de ajudá-la. Os bombeiros ainda não chegaram e há chamas em todo o lado. Mas então, um dos homens que lá estava, de repente corre em direção a um cano de esgoto. É um cano de esgoto de metal que leva diretamente até onde a menina está. Lenta, mas seguramente, ele começa a subir. É um trabalho duro e o cano de esgoto tem vindo a ficar cada vez mais quente. Mas o homem continua, uma mão de cada vez, até que ele chega à janela. Ele parte da janela e a menina sobe para as suas costas, tossindo, chorando, esgasgando com todo o fumo. Mas a situação não parece nada boa, ou seja, ainda é bastante perigosa. Pois as chamas agora estão de todo o lado e o cano de esgoto está a queimar-lhe as mãos. Mas ele não solta. Ele começa a sua cuidadosa descida, uma mão de cada vez. A dor nas suas mãos é excruciante, mas ele não se importa. Ele apenas continua a descer, lentamente, com cuidado, com tantas dores, até finalmente ele chega no chão. Enquanto a menina é levada pela ambulância que acaba de chegar, o homem fica no chão, ferido, mas contente. As suas mãos nunca mais serão as mesmas, pois foram queimados até os ossos. Mas já está. Trabalho feito, ele conseguiu salvar a menina. Mas infelizmente agora a menina é uma órfã. Ela não tinha outra família, então o Estado tentou ver se alguém podia a adoptar. Houve muitas ofertas das pessoas, porque tudo fica nas notícias, e as pessoas ficaram comovidas com a história, então acabou por ser decidido por um juiz. No dia do tribunal, a menina estava lá, à espera de ver o que ia acontecer. Mas enquanto o juiz estava a falar, de repente um homem entrou na sala. Ninguém sabia quem ele era, mas eles repararam nas suas mãos, porque eles eram feios e cicatrizados. Mas a menina sabia. Ela saltou para os seus pés e gritou ao juiz: "Eu quero este homem! Quero que ele seja o meu papá. Por favor, eu quero! Pois eu sei que estarei seguro com ele. Eu sei que ele vai cuidar de mim." Amigos, para as pessoas que estão a confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador, aquelas que foram resgatadas da morte e elas receberam a vida, ou seja, tal como para esta menina, elas sabem que houve um custo, ou seja, custou a vida de Jesus Cristo em nosso favor. Então a nossa reação deve ser igual àquela menina. Devemos saber que, independentemente das circunstâncias,
Independentemente das provações que enfrentamos, Ele está do nosso lado. Ele está a trabalhar para o nosso bem, pois Ele provou de uma forma espantosa. Por isso temos que deixar de duvidar da sua bondade. Temos que parar de desconfiar da sua vontade. Mas antes temos que segui-lo com fé, alegria e obediência. Quero acabar com apenas 2 exemplos, de Ruth e de João. A Ruth está nos seus 40 anos e ainda ela é solteira. Ela gostaria muito de ser casada, mas parece improvável agora. A Ruth poderia murmurar sobre isso e queixar-se que a vida não é justa e a duvidar da bondade de Deus. Mas a Ruth não faz isso, porque ela é cristã. Ela sabe que Deus a resgatou da morte e lhe deu a vida. Ela sabe que Deus vai lhe dar tudo o que ela precisa. E assim, mesmo sendo difícil, e é difícil, ela confia no bom plano de Deus para a sua vida. Ou seja, ela não passa horas em sites em coisas de internet a fantasiar sobre o que poderia ter sido. Ela não fica amarga ao ver os seus amigos casados em casamentos felizes. Não, ela vem todos os dias perante o Senhor, pedindo a Deus que a fortaleça e a guia enquanto ela procura honrá-lo cada dia. O David que está a sentir-se bastante em baixo neste momento. Não só porque ele não entrou na escola que ele queria e agora está a sofrer de bullying, mas também porque sente que ninguém o valoriza realmente como pessoa ou como amigo. O João poderia passar o tempo todo a sentir pena de si próprio, a murmurar com todas as pessoas quão terrível é a sua vida. Mas o João é cristão. E assim, embora esteja triste por não ter entrado na escola, embora esteja triste por sentir-se só e desvalorizado, ele sabe que Deus está com ele. O Deus que o fez, o Deus que enviou o seu filho para ele. E assim, ele sabe que Deus está a trabalhar para o seu bem no meio das circunstâncias difíceis. Então, ele não simplesmente vai para a internet para se consolar, nem para as redes sociais, nem para entretenimento, mas sim, ele corre para Deus. Ainda ele não compreende muito bem o que se passa. Ele não percebe o porquê. Mas ele confia na provisão de Deus. Eu poderia falar sobre o Jorge, que está a lutar com dificuldades financeiras, ou a Maria, que acabou de ter um aborto espontâneo, ou Daniel, que foi diagnosticado com cancro, ou Roberta, que teve que fugir do seu país por causa da guerra. Mas a questão é esta, meus amigos. Deus já mostrou a sua bondade e poder através de tudo o que ele fez em Jesus. À medida que nós enfrentamos adversidades e dificuldades, não devemos murmurar, mas sim recorrer a Deus em dependência e humildade. Aclamá-lo por misericórdia, sabendo que Ele é gracioso e cheio de bondade para conosco. Devemos confiar nos seus planos para conosco, mesmo que se calhar não entendemos muito bem o porquê. Devemos descansar nele, ouvindo a sua voz e obedecendo os seus mandamentos, sabendo que eles levam a vida. E devemos agradecer-lhe. Agradecer-lhe por ele ter sido ferido, para que nós pudéssemos ser abençoados. Agradecer-lhe por ele estar sempre conosco e nunca nos abandonar. Agradecer-lhe por ele ser o nosso Deus. Então nós vamos ficar de pé, pode chamar a Ana, e vamos cantar a nossa última música, que é uma oração. Última música que é uma oração. E é uma oração que diz: obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que tu fizeste por nós. Obrigado.